Bom dia, alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós vamos estudar as soluções oxigenadas 2. Bom, são várias soluções oxigenadas, tá? Esse assunto requer muita prática. Vocês têm que fazer as questões, tá? E tem que tentar fazer esses exemplos que eu vou fazer sozinhos, ok? Ácidos carboxílicos. Então, ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupos de hidroxila. Seria esse grupo hidroxila? É o C-OH, tá? Ou pode aparecer também aí como C, 2 O's, né? E o H. Nomenclatura. Ácido, tá? Vem antes, aí vem o prefixo, infixo e o sufixo óico. Prefixo, vocês lembram? De acordo com o número de átomos de carbono. Infixo é de acordo com o tipo de ligação que há. E o óico está representando o sufixo, né, que é a parte final do número. Então, tem aí prefixo, indica o número de átomos de carbono na cadeia principal, met, et, prop, but, e assim sucessivamente, 1, 2, 3, 4 carbonos, e assim sucessivamente. Infixo, indica o tipo de ligação que há entre os carbonos, ligações simples AN, ligações duplas EN, ligações triplas IN, de em é quando tem duas duplas e assim sucessivamente. E sufixo, nesse caso, o óico. Exemplos. Então, tem aqui ácido metanoico, met porque eu só tenho um carbono, an porque é ligação simples, óico porque é um ácido carboxílico. Você pode ver que tem C-OH. Ácido etanoico, porque eu tenho dois carbonos et, né, ligações simples entre esses carbonos, an, e óico porque é C-OH. Ácido propanoico, tenho 3 carbonos na minha cadeia principal. Ácido benzenoico, porque aqui eu tenho um anel benzeno, né? E aqui C-OH, ácido carboxílico. Aqui eu tenho um ácido etanodioico, porque etano, porque é 2, né? Ligação simples AN. Porque o dioico, porque eu tenho aqui, ó, 2 grupamentos de ácidos carboxílicos, C-OH e C-OH. E aqui, por fim, eu tenho um ácido 2,3-dimetilbutanoico. Por quê? But, porque eu tenho 4 carbonos. Estou começando aqui a numerar da minha extremidade mais próxima do grupamento, né? 1, 2, 2. Eu tenho um radical metil no segundo carbono e um radical metil no terceiro carbono. Então, 2, 3 dimetilbutanoico. Nomenclatura usual. Alguns exemplos. Ácido acético, que é o ácido que compõe o vinagre, é o ácido etanoico. Ácido butírico, né? E eu tenho aqui o ácido caproico, né? Latim cabra, do inglês manteiga. Propriedades. Ponto de fusão e ebulição. A presença do grupo carboxila aumenta muito a polaridade dos ácidos carboxílicos, levando-os a fazer o dobro de ligações de hidrogênio e um álcool. Dobro de ligações de hidrogênio e um álcool, o que eleva os seus pontos de fusão e ebulição em relação aos álcools de macromoléculas próximas. Eu tenho aqui fase de agregação. Os monoácidos saturados com até 9 carbonos são líquidos, e os que possuem 10 ou mais carbonos são sólidos, e de aspecto semelhante à cera, o que justifica o emprego do termo ácido graxo para ácidos carboxílicos de cadeia longa. Densidade. Os ácidos carboxílicos de cadeias menores são mais densos que a água. Solubilidade. Os ácidos carboxílicos alifáticos com até 4 carbonos são solúveis em água. Os com 5 carbonos são facilmente solúveis. Aplicações. O ácido metanoico fórmico é um líquido incolor e tóxico que possui cheiro forte. É empregado no tingimento de tecidos, na fabricação de desinfetantes e na produção de filtros e protetores solares. O ácido etanoico, ácido acético concentrado, é um líquido incolor, muito tóxico, de cheiro penetrante, sabor azedo. É usado na preparação de perfumes, corantes e vinagres. Pessoal, aqui eu coloquei as propriedades.
Obviamente que não é importante que você saiba todas essas propriedades, né? Mas eu coloquei aqui para poder ler e vocês terem um conhecimento geral. O que é importante realmente é você saber a nomenclatura, como fazer a nomenclatura e como da nomenclatura chegar à sua fórmula molecular do ácido, ok? Aldeídos. Aldeídos são compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupos aldoxila. Então, eu tenho aí, ó, C dupla OH. Cuidado para não confundirem o aldeído com o ácido carboxílico. O ácido carboxílico é C dupla OH. Aqui é C dupla OH. Ou pode aparecer nessa forma aqui, ó, CHO. Nomenclatura, prefixo, infixo e al. Prefixo, número de átomos de carbono, que eu já havia mostrado. Infixo, tipo de ligação que há entre os átomos de carbono. E o sufixo aqui, al, referente à classe dos aldeídos. Prefixo, número de átomos de carbono. Infixo, tipo de ligação. Sufixo al. Exemplos. Eu tenho aqui o metanal, C dupla OH, o aldeído. Etanal, 2 átomos de carbono. Et, an, ligações simples entre os carbonos. Al, o aldeído. Propenal, tá? Eu tenho aqui 3 átomos de carbono. Então, prop. In, porque eu tenho uma dupla. Al, porque eu tenho aldeído, C dupla OH. 3-metilbutanal, então estou numerando aqui, ó, da extremidade onde tem o meu grupamento, então 1, 2, 3, 3-metil, but, 4 carbonos, an, ligações simples entre esses carbonos, al, porque eu tenho aqui o grupamento aldeído. Aqui eu tenho etanodial, 2 átomos de carbono, et, ligações simples an, dial, porque eu tenho 2 grupos aldeído, tá? Aqui eu tenho propanodial, 3 átomos de carbono próprio, ligações simples an, tenho 2 grupamentos aldeídos, dial. Nomenclatura usual. Para a nomenclatura usual dos aldeídos, usa-se a palavra aldeído, seguida do nome usual, por ácido carboxílico correspondente. Como exemplos, eu tenho aqui, seria o ácido fórmico, né? Então pode ser chamado de formaldeído. Tem o ácido acético ou acetaldial. Eu tenho aqui o aldeído propionoico ou propinalaldeído. Tá? Propriedades dos aldeídos, ponto de fusão e ebulição. A presença da carbonila nos aldeídos os torna compostos polares, com pontos de fusão e de ebulição maiores do que os dos compostos apolares e menores do que os dos altos, de massa molecular correspondente. Fase da agregação, aldeídos pequenos com mais átomos de carbono na molécula são gases e os demais são líquidos, exceto os de elevada massa molecular, que são sólidos. Densidade, os aldeídos menores e mais simples são menos densos que a água. Solubilidade, os aldeídos menores e mais simples são solúveis em água, visto que estabelece com essa substância ligações de hidrogênio. À medida que a cadeia carbônica aumenta de tamanho, a solubilidade vai diminuindo até se tornarem insolúveis em meio aquoso. Aplicações: os aldeídos são utilizados como desinfetantes na conservação de peças anatômicas, na obtenção de resinas e inseticidas e na fabricação de espelhos comuns. Ésteres. Ésteres são compostos orgânicos que podem ser obtidos pela reação de esterificação que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, o ácido carboxílico mais álcool sofre esterificação, transformando-se assim em ésteres e água. Essa relação pode ser equacionada da seguinte forma. Então, tem aqui a fórmula. Ácido carboxílico sofrendo reação de esterificação, ou seja, eu retiro a molécula de água, tá? E aqui eu tenho o álcool. Vou juntar tudo para formar o meu éster e vou obter aqui a água. Nomenclatura. Para a nomenclatura oficial dos ésteres, utiliza-se o nome oficial do ácido carboxílico, trocando o sufixo oico por ato, de o nome do grupo substituinte ligado ao oxigênio com o sufixo ila. Então, eu tenho aqui metanoato de metila, porque eu teria aqui o ácido metanoico, vou tirar o oico por ato, então ácido, então fica metanoato, né?
E aqui o radical. Tem aqui o metil, né? Vai ficar metila. Etanoato de dimetila, né? Etanoato porque eu tenho 2 carbonos, seria ácido etanóico, vai ficar etanoato de metila, também tem o radical metil. Benzenoato de etila, porque eu tenho, seria um ácido benzenoico, né? Então fica benzenoato, aqui eu tenho o radical etila. Nomenclatura usual. Para a nomenclatura usual dos ésteres, utiliza-se o mesmo procedimento aplicado na nomenclatura oficial, porém adotando o nome usual do ácido carboxílico. Exemplos: formiato de metila, acetato de metila e benzenoato de etila. Propriedades. Ponto de fusão e ebulição. Nos ésteres de cadeia menor, predominam-se as forças do tipo dipolo permanente, devido à presença dos 2 átomos de oxigênio, mas, à medida que a cadeia aumenta, a polaridade vai diminuindo, e as propriedades se aproximam das propriedades de compostos apolares. Assim, os pontos de fusão e ebulição são menores que os dos álcools e ácidos carboxílicos de massa próxima. Fase de agregação. Os ésteres de massa molar pequena são líquidos, enquanto os de maior massa molecular variam de líquidos, oleosos, viscosos a sólidos. Densidade. A densidade dos ésteres menores é menor que a da água, os de cadeia maiores são mais densos. Solubilidade. Os ésteres menores são praticamente solúveis em água e os demais são insolúveis. Aplicação. Os ésteres mais simples são encontrados nos perfumes florais e nos odores e sabonetes frutíferos, sendo utilizados pela indústria alimentícia como flavorizantes, substâncias que dão sabor e odor. Os ésteres maiores são utilizados na produção de plásticos do tipo poliéster. Sais orgânicos. Sais orgânicos ou sais de ácidos carboxílicos são compostos iônicos que podem ser obtidos pela reação de neutralização total de um ácido carboxílico com uma base orgânica. Então, eu vou ter ácido carboxílico mais base inorgânica, sofrendo neutralização, formando sal orgânico mais água. Essa reação pode ser equacionada da seguinte forma. Então, eu tenho ácido carboxílico mais base inorgânica, vou retirar a água, reação de neutralização total, para formar o sal orgânico mais água. Nomenclatura. Para a nomenclatura oficial dos sais orgânicos, utiliza-se o nome oficial do ácido carboxílico, trocando o sufixo ico por ato, de nome cátion ligado ao oxigênio. Exemplos: eu tenho aqui etanoato de sódio, metanoato de potássio e benzenoato de sódio. Nomenclatura usual. Para a nomenclatura usual dos sais orgânicos, utiliza-se o mesmo procedimento aplicado à nomenclatura oficial, porém adotando o nome usual do ácido carboxílico. Então, tenho aqui alguns exemplos: acetato de sódio, formiato de potássio e benzenoato de sódio. Propriedades. Pontos de fusão e ebulição. Por serem formados por cátion e ânions, os sais de ácidos carboxílicos possuem uma extremidade muito polar, o que eleva muito os pontos de fusão e ebulição desses compostos. Fase de agregação. São sólidos de aspecto cristalino e não voláteis. Densidade. Em geral, são mais densos do que a água. Solubilidade. Os sais de metais alcalinos e amônio são solúveis em água. Os de metais pesados, de prata, ferro e cobre, são praticamente solúveis. Aplicação. Os sais de metais alcalinos, obtidos a partir de ácidos carboxílicos de cadeia longa, dão origem aos sabões. A molécula de sabão possui uma extremidade polar, solúvel na água, e outra apolar, solúvel na gordura. Anidridos, última classe. Anidridos de ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que podem ser obtidos pela reação de desidratação intermolecular, que envolve 2 moléculas desses ácidos. Então, tem aí ácido carboxílico mais ácido carboxílico, sofre a desidratação, então eu vou retirar a água para formar um anidrido de ácido.
essa reação pode ser equacionada da seguinte forma. Então tem aqui, ó, retira a molécula de água e junta tudo que sobra, forma um anidrído. Nomenclatura. A nomenclatura oficial dos anidrídos é dada por anidrido mais nome do ou dos ácidos, prefixo mais infixo mais óico. Então tem aqui alguns exemplos. Seria ácido metanoico, sofre desidratação, fica anidrido metanoico. Tem aqui ácido etanoico, sofrendo desidratação, retirando água, tá? Fica anidrido etanoico. Eu tenho aqui ácido etanoico, sofrendo desidratação, anidrido etanoico metanoico. Nomenclatura usual. O nome usual do anidrido deriva do ácido que lhe deu origem. Exemplo: anidrido fórmico, anidrido acético e anidrido acético fórmico. Propriedades. Pontos de fusão e ebulição são compostos polares que não fazem ligações de hidrogênio entre si, possuindo ponto de fusão e de ebulição mais baixo que os álcools e ácidos carboxílicos de massas moleculares aproximadas. Fase de agregação. A temperatura ambiente pode ser encontrada na fase sólido-líquida. Densidade. Em geral, possui densidade superior à densidade da água. Solubilidade. São solúveis em solventes orgânicos, mas pouco solúveis em água. Aplicações. O anidrido acético é utilizado na produção de acetato de celulose, que serve como matéria-prima para a obtenção de diversos produtos, como fibras têxteis e filmes fotográficos. O anidrido fitálico é empregado na fabricação de resinas, plastificantes, corantes e indicadores, como a fenolftaleína. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim, tá? Peço a vocês que assistam essas aulas e, quando forem fazer o exercício, dê pausa quando cada questão for exigindo determinada nomenclatura, porque aí você pega a videoaula e consegue fazer de forma bem clara. Qualquer dúvida estarei disponível no grupo do WhatsApp e segue atividades das páginas 455 e 456. Tenham todos bons estudos.